Vocês estão bem? Bom demais? Graças a Deus, né? Feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Poder estar junto, aprender mais. Se permitir a ser mudado, né, irmão? Vamos fechar nossos olhos? Pai, te adoramos, Deus. Exaltado, Pai, nesse lugar, Deus. Nós te amamos, nosso coração. Nós somos teu, Pai. Estamos com o coração aberto, Senhor, para ser transformado através da sua palavra, Pai, nessa noite. Através do que o Senhor tem para nós hoje, Deus. Cuida da nossa casa, nossa família, nosso país, nossos filhos, nosso trabalho. Está tudo em suas mãos, Deus. O Senhor está no controle, Pai. Será a nossa adoração, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, Deus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, se morreu por mim, se morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado, eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sou. Oh, oh, oh. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizer. Tu
és por mim até o fim. Eu sou quem dizes, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, mas escolhido. Eu sou. Tu és por mim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar. Sou filho, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, aplaude ele, irmão. A palavra está com o pastor. Aleluia. Pode se assentar, irmãos, fique à vontade. O Senhor venha abençoar tua vida, tua família. E pode ter certeza, você está aqui hoje, é o melhor lugar onde nós possamos estar. É na presença do Senhor, é aprendendo da sua palavra. A palavra de Deus diz, o salmista diz que ele tem prazer na lei do Senhor. Ou trazendo para a nossa realidade hoje, ele tem prazer na sua palavra. Irmãos, nós que somos de Cristo, nós precisamos ter prazer em nos comunicar ou interagir com essa palavra, porque é a palavra de Deus. E essa palavra é palavra de vida, ela nos enche de algo maravilhoso, que é a vida de Deus. Nós sabemos que no princípio o Senhor soprou o sopro de vida sobre o primeiro homem, Adão, e ele se tornou um ser vivente, alma vivente. E por meio desse homem, em série, chegou até nós, né? E a palavra do Senhor nos encontrou. Nós temos muito que agradecer, muito em se alegrar, como essa canção que o Juliano cantou, que ele nos libertou. Aquele a quem o Senhor libertar, esse será livre. A verdadeira liberdade só é em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, na semana retrasada, na nossa última aula, nós falamos dos desafios
que nós temos na evangelização na cidade, a missão urbana, né? Por que desafios? Porque nós sabemos que nós encontramos diversas barreiras, principalmente nos dias de hoje, né, com essa demografia, a questão dos povos vindo para a cidade, as pessoas vindo para a cidade, se estabelecendo, né, a revolução industrial, né, que deu esse boom na tecnologia, enfim. E tudo isso se torna um desafio para nós, tendo em vista que essas coisas que nós temos, que a tecnologia nos fornece, enfim, tudo isso nos dá prazer. Tudo isso, de alguma forma, tem um grande potencial de nos afastar da verdade, do evangelho simples e puro, e principalmente do objetivo, do alvo final, né, que não é essa terra. Essas coisas têm o potencial de nos fazer olhar somente para essa terra. Então nós encontramos vários desafios, porque dentro disso a cultura vai moldando o ser humano, o meio em que vivemos vai nos moldando, e o evangelho encontra essas barreiras. E nós, como ferramentas de Deus, nós precisamos de estratégias. Nós precisamos ser cirúrgicos quando nós formos pregar o evangelho. Então nós falamos desse desafio, falamos de como pregar salvação nos dias de hoje, no nosso tempo pós-moderno. E também falamos dessa estratégia evangelística para os dias de hoje, que é uma evangelização apologética, ou seja, de confronto de ideias, de defesa do evangelho. Por quê? Uma geração, uma sociedade pluralista ou multirreligiosa, ela tem muitas verdades, ideologias, né, que nascem, que estão enraizadas nas nossas famílias, na nossa sociedade. E tudo isso vai contra o evangelho de Cristo. E por isso, hoje, nós temos que nos levantar para pregar o evangelho, mas não só pregar o evangelho, mas defender o evangelho. E argumentação contra essas ideologias, né, contra essas filosofias do século XXI, nós temos que ter argumentação para ir contra elas, senão a gente não consegue evangelizar essas pessoas, porque elas vão ter essa barreira. E primeiro nós temos que quebrar essa barreira para que então o evangelho venha realmente frutificar ali, ser semeado e frutificar nos corações. Então nós lemos o texto de 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 5, onde Paulo ele exorta a Timóteo para que ele pregue a palavra, né, e ali ele fala de forma imperativa, intencional, na voz ativa, né, como se Timóteo não tivesse outra opção. Ou você prega ou não prega. Ou prega, né? Não há outra condição senão pregar o evangelho. E hoje nós vamos falar dessa ordem de Jesus. Que é uma ordem da parte de Jesus, também no imperativo, dizendo assim, faça, você tem que fazer, não há opção para você. Para nós que somos de Cristo, é a incumbência que nós recebemos e com ela nós precisamos cumprir e levar o evangelho às pessoas. Eu quero encorajar, irmãos, você
a obedecer essa ordem missionária de Jesus. Quero te encorajar porque nós falamos dos desafios que nós temos. E hoje nós precisamos ser encorajados a não só entender que existem esses desafios, mas que nós precisamos, acima de tudo, obedecer o que Jesus nos mandou. Obedecer aquilo que Ele ordenou a todos nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pedir que o Senhor venha nos esclarecer nessa noite. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é linda, é maravilhosa, e ela pode nos trazer a clareza que nós necessitamos. Senhor, estamos na Tua presença, Pai, te agradecemos, ó Pai, por cada vida que aqui está, por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos, ó Pai, proporcionado. Obrigado pela vida da Sua igreja, Senhor. Podemos sentir a Tua presença por meio da comunhão com os irmãos, por meio, Senhor, aqui da sinceridade de cada parte do Seu corpo, Senhor, que aqui está, o mesmo objetivo, no mesmo espírito, num só pensamento de Te adorar, de Te glorificar, de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Por isso que nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Venha esclarecer, ó Pai, a Tua palavra. Venha, Senhor, expor, meu Pai, a revelação da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, sejamos encorajados nessa noite a obedecer a ordem missionária de Cristo. Vai dar o slide, pastor? Não, não deu, né? Irmãos, às vezes a gente fica tão inserido no trabalho que eu fico transformando tudo em PDF no trabalho. Aí eu fui fazer um slidezinho no PowerPoint, eu fui e transformei em PDF, que eu não sei por que eu fiz isso. Eu acho que eu já transformei tanto documento hoje que eu transformei em PDF, agora não dá para passar o slide. Oh, Jesus, mas tá bom. Glória a Deus. Irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus 28, 18 a 20. Esse texto áureo aí das missões. Mateus 28, 18. (18, 20). Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe também no telão, que for melhor aí para você. A grande comissão. A palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora vai lá para Marcos 16, a partir do 15. Marcos 16, 15. A palavra do Senhor vai dizer: disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Irmãos, tanto em Mateus 28 como em Marcos 16, qual que é a primeira palavra que Jesus diz? Ide. Primeira palavra que o Senhor fala aos seus discípulos é ide. É uma palavra de ordem, irmãos. É uma palavra em que o verbo está no imperativo e que
exige de nós uma ação decisiva. Exige uma ação. Jesus falou assim: ide. Ide pregai o evangelho. Ide, portanto, a todas as nações. Então, quando nós firmamos uma aliança com Jesus, quando nós conhecemos Jesus, firmamos um compromisso com Ele, primeira coisa que Ele nos fala, primeira coisa que Ele diz para mim e para você, é ide. É ide. Jesus, ele encontra os discípulos no barco, quando ele está fazendo, vamos dizer assim, essa seleção. Ele escolhe aqueles pescadores, homens simples, e ele fala: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus diz: vem, me segue. Eles seguem Jesus. Ou seja, a primeira ação é de obediência. E quando Jesus fala para nós, ide, ele está dizendo: você precisa obedecer. A primeira ação que você tem como meu discípulo, depois que você creu, é a obediência. Então, essa pequena palavra de 3 letras, ide, está dando uma responsabilidade para mim e para você, para ter uma ação em relação à pregação da palavra, ao evangelho. E, irmãos, mas quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, após crermos, após sermos batizados, muitas vezes nós não estamos pensando em pregar o evangelho. Nós não estamos pensando em obedecer o ide. Muitas vezes nós estamos pensando assim: o que eu vou ganhar, hein, agora? O que eu vou ganhar com Jesus agora que eu vim para Ele, né? O que será que me está proposto, né? Então isso nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós temos que andar em passos em direção a Jesus, passos de obediência. É uma missão que exige obediência. Em Lucas 24, 49, deixa eu abrir também. Lucas 24, 49, vai dizer assim: nós temos que entender assim, irmãos, que a nossa missão, a nossa incumbência começa na obediência e vai terminar na obediência. É assim que funciona. Lucas 24, 49 vai dizer assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele fala permanecei, é o mesmo verbo no imperativo. É uma ordem. Ele não está dando escolha. Ele não está dando escolha. Nós vemos aqui três citações de Jesus dando uma ordem no imperativo. 3 situações. Essa que nós lemos de Mateus, essa de Lucas que acabamos de ler, o Senhor falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E em Mateus 11, eu estou citando só 3, tá, irmãos? Em toda a Bíblia, nós vamos encontrar muito mais menções de Jesus dando essa ordem explícita. Em Mateus 11, 28 a 30, texto que também nós conhecemos, olha que coisa linda, né? O Senhor dá essa ordem dizendo ide, depois ele fala permanecei, né?
nos dando a entender da perseverança que nós precisamos ter, que tem a ver com a obediência. Nós andamos em perseverança porque nós andamos na obediência de Cristo. E aí, o vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí o 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Tudo isso, irmãos, entenda, tudo isso é uma ordem. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O vinde a mim também é uma ordem no imperativo. Não existe outro caminho, só existe um caminho. Irmãos, e todas as vezes que nós nos deparamos com a nossa miséria, com o nosso pecado, e por ele somos amassados, por ele nós somos escravizados, maltratados. Todas as vezes que isso acontece, nós não obedecemos o chamado de Jesus, vinde a mim, nós estamos não só desobedecendo, mas desobedecendo uma ordem explícita de Jesus. Quando uma autoridade dá uma ordem explícita, imediata, irmãos, se você cumprir, você vai ser muito abençoado. Agora, o contrário disso, se você não cumprir, se você não obedecer, você vai ter muitos problemas. Muitos problemas. Porque é uma exigência do Senhor Jesus, porque nós sabemos que Jesus é Deus, ele foi 100% homem, 100% Deus, e por ser Deus, irmãos, ele obedece a princípios, ele é obediente a princípios, de forma perfeita. O Senhor não é um homem para que minta, nem para que se arrependa, ele não é filho do homem, para que se arrependa. Por isso, aquilo que ele diz, irmãos, sendo ordem expressa, porque se a gente parar para pensar, tudo que sai da boca de Jesus, tudo que sai da boca de Deus, é alimento para nós, é algo que nos satisfaz, é algo que nos fortalece, é algo que vai nos fazer manter de pé. Então a missão, irmãos, nós temos que entender que começa e termina na obediência. Jesus, lá em Mateus 4,17, ele sai do deserto, né, foi tentado, foi provado e aprovado. E ele, irmãos, começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele está dando uma condição para que nós venhamos ver o reino do céu através do arrependimento do nosso pecado. E aqui nós vemos quando Jesus ele fala, põe lá, pastor, o Mateus 4,17 para a gente fazer a leitura. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós já falamos sobre isso, quando nós estudávamos um pouco de teologia aqui, nós falávamos sobre isso, sobre o já e o ainda não. Quando Jesus ele diz, está próximo o reino dos céus, ele está dizendo assim, o reino dos céus, ele já está diante de vocês, porque Jesus, ele veio trazer o padrão do céu, ele veio trazer o reino dos céus, ou seja, que é o padrão de Deus, que são as leis de Deus, para que o homem pudesse não só viver por elas, mas viesse também a ensinar essas coisas ao seu semelhante.
Então, Jesus ele fala, está próximo ao reino dos céus, porque o Senhor Jesus, ele estava habitando entre os homens. E ele fala, o reino do céu está próximo também, porque, irmãos, ele sabia que ele ia morrer, ia ressuscitar e depois ele ia voltar para buscar a sua igreja. E aí o reino do céu se torna o já. Aquilo que era o ainda não se torna o já. A plenitude dos tempos. Aquilo que todos nós almejamos. Mas nós sabemos que essa missão, enquanto o Senhor Jesus não vier, nós sabemos que nós temos essa incumbência. E exige de nós a obediência a todo tempo, tendo em vista essa ordenança de Jesus. Irmãos, a obediência é tão importante na questão do evangelismo, das missões, que quando nós olhamos para os missionários ou para os evangelistas da Bíblia, um exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 9, 17 a 20, nós vemos homens, por causa da obediência, por causa do entendimento da responsabilidade que eles receberam, por entenderem que era Jesus mesmo que estava mandando eles realizarem aquilo, eles enfrentavam a morte. Eles iam evangelizar, pregar onde eles não queriam ir. Irmãos, é como se já no princípio eles entendessem que a vida deles já não pertenciam mais a eles mesmos. E que, por ter recebido essa graça maravilhosa, o que eles poderiam fazer de imediato seria obedecer ao seu Senhor. Então, lá em Atos 9:17, vamos fazer a leitura. Vai dizer assim: eu marquei errado, deixa eu ver. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, é isso mesmo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. 20. Esse aqui é o central, é o versículo central. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, eu quero que você pense aqui comigo. O apóstolo Paulo, nós sabemos que, chamado de Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um fariseu. Ele estava ali em Damasco para perseguir e prender os cristãos. Aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam Jesus de Nazaré. E aí nós sabemos o que aconteceu aqui no capítulo 9, a conversão de Paulo. Jesus se apresentou a ele e deu uma ordem para ele. Jesus deu uma ordem para ele. Então ele ficou ali em Damasco 3 dias. O Senhor falou com Ananias. Ananias foi lá, orou por ele. As escamas dos olhos caíram. Foi cheio do Espírito Santo. Foi batizado. E qual foi o primeiro passo do apóstolo depois de ter crido e sido batizado? Ele foi pregar na sinagoga, irmãos. Aqueles do qual, o grupo do qual ele pertencia e que estava tendo ele como um traidor. Paulo era um traidor. Imagine, qual é a sensação
de retornar a um lugar onde você não é bem-vindo e tido como traidor? Como que alguém volta? Por qual motivo? Qual motivação alguém volta a um lugar onde ele mesmo, vamos se dizer assim, como que se diz quando um soldado ele traiu a sua nação, o seu exército? Como que se diz? Eu esqueci a palavra agora. Hã? Desertor, isso mesmo. Obrigado, irmã. Paulo era um desertor. E a primeira coisa que ele faz, irmãos, é ir pregar na sinagoga dos judeus, aonde ele era um desertor. Por que ele foi lá? Por que ele fez isso? Por que ele correu esse risco? Palavra: obediência à ordem de Jesus. Obediência à ordem de Jesus. Não se trata só daquilo que Jesus fez por nós, se trata de obediência. Em Hebreus 5:8 vai dizer que ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu ou que sofreu. Até o próprio Jesus aprendeu por meio da obediência. É o próprio Jesus. Irmãos, através do sofrimento, ou seja, mesmo no sofrimento ele obedeceu. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, veja só como a nossa vida deve ser de obediência para que o evangelismo seja frutífero. Para que o evangelho realmente venha ser semeado na vida das pessoas e venha gerar frutos. Se nós não vivemos uma vida de obediência diante do Senhor, cumprindo aquilo que Ele nos pede, e hoje nós estamos falando do ID, que é para todos. Irmãos, nós nunca vamos ganhar as pessoas. Nós nunca vamos, por meio do Evangelho, libertar essas pessoas, as que nós amamos, aquelas que... Ou seja, todas as pessoas, porque nós sabemos que o Senhor, o desejo dele é que todos se salvem. É por isso que ele enviou o seu Filho, para que todos se salvem. Então, Paulo, ele pregou na sinagoga, mesmo sabendo que poderia ser rechaçado, apedrejado e até morto. Um outro exemplo que eu acho também lindo, irmãos, de um grande evangelista, que às vezes nós falamos pouco, mas foi um grande evangelista, irmãos. Às vezes nós lemos a passagem e passa despercebido. Mas vamos abrir lá em Marcos 5, 18 a 20. Olha só o poder de Deus, olha o poder da palavra, em transformar um homem que era um símbolo do próprio apoderamento de Satanás, né, do domínio de Satanás sobre o ser humano, se tornar um grande missionário, um grande evangelista. Marcos 5, 18 a 20. Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Irmãos, aqui é o Gadareno, é a história do Gadareno. Aquele demônio que quebrava correntes, que vivia no cemitério, que assustava aquela população de Gadara. Um homem que se lançava no fogo, um homem que não tinha, ninguém conseguia parar. Prisões, cadeias não conseguiam conter aquele homem, até ele se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, o desejo dele é o quê? Eu quero te seguir, mestre, eu quero ir contigo onde o Senhor for. E o Senhor Jesus,
soberano, né, e conhecedor do plano de Deus para a humanidade, conhecedor e administrador dessa grande seara, ele dá uma ordem a esse novo discípulo. Ele fala: não, você vai para a tua casa, para os seus, você vai pregar o evangelho para os seus. Você vai anunciar tudo que eu te ensinei, tudo que o que o Senhor fez na tua vida, a misericórdia, a compaixão que Ele teve por você. Você vai pregar, você vai anunciar o evangelho da salvação. E aí, irmão, sabe o que ele faz? Ele obedece. Ele obedece e ele começa... E ele não é aquele servo inútil que só faz o que é mandado. A palavra de Deus fala que o servo que só faz aquilo que é mandado é inútil. Ele faz muito além. Porque aqui o texto vai dizer assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Irmãos, Decápolis não é uma cidade, são 10. São 10 cidades, irmãos, incluindo Gadara. São essas 10 cidades, essa região de Decápolis. Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canta, Ipos e Damasco. Irmãos, esse homem pregou em 10 cidades, irmãos. O antigo endemoniado. Ele anunciou a palavra em 10 cidades. Aqui não falou, não, ele pregou para os seus e para os de Gadara, não. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Irmãos, por meio da obediência, o Senhor capacitou esse homem a ser um evangelista, não só na sua casa e na sua cidade, mas em toda a região que cobria ali onde ele morava. Toda a região que estava ao redor. Por isso que nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos entender o que é ordenança. Nós precisamos entender o poder da obediência a essa palavra. Tudo isso aqui, irmãos, já está pré-estabelecido por Deus. Foi pré-estabelecido por Deus. A palavra de Deus diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso aqui já estava pronto. Isso aqui não é de hoje, não. Não faz 2000 anos que isso aqui foi escrito. Quer dizer, faz 2000 anos que foi escrito, mas não que ele foi planejado. Isso aqui é sério. Nós precisamos obedecer. Falamos bastante sobre o ID, né, irmãos? E aí, qual é a próxima frase de Jesus em Mateus 28? Ele vai dizer: fazei discípulos. Você vai ir e você vai fazer discípulos. Aqui a palavra fazer discípulos no grego é mateteuo, que é ensinar ou ir ensinando. Ou seja, onde você estiver, você está ensinando, você está pregando. É aquilo que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 4:1. Ele fala para pregar tempo fora de tempo. Você precisa pregar. Você precisa falar de Jesus. O gadareno falou para a casa dele, falou para os seus parentes, falou para a cidade. Aí ele foi indo para as outras cidades, essa província, e foi anunciando o evangelho. Imagine você numa viagem missionária. E essa viagem missionária é o seu dia a dia. Você vai na padaria, de manhã, acorda cedo, faz seu devocional, aí você vai para a padaria, você está falando de Jesus. Aí você sai da padaria, você passa no posto para abastecer o carro, você está falando de Jesus. Aí você vai para o trabalho, você fala de Jesus. Do trabalho ali, de repente você tem que fazer alguma coisa no centro, aí você vai numa loja e você está falando de Jesus. Aí depois você volta novamente para o trabalho, você está falando
de Jesus. E falando de Jesus, irmãos, que eu estou falando aqui para você, não é ser chato, tá? Você está falando com as suas atitudes também. Você está falando com o seu testemunho, com o seu comportamento. Tá? Nós não podemos ser chatos também. Isso é fazer discípulos. Isso é fazer o discípulo. É ensinando. Ou seja, enquanto eu estou me movendo, eu estou ensinando. Não é assim. Aqui o mateteu não é você pegar uma pessoa, sentar e ficar ensinando ela. Não, é você estar ensinando todo o tempo. É isso que Jesus falou. Que aí você vai fazer discípulo. Uns não vão aceitar, outros vão, assim você vai estar fazendo discípulo. Sabe por quê? Porque todo o tempo você está pregando o evangelho. Ou seja, todo o tempo você está semeando. Todo o tempo você está semeando. E pode ter certeza que os discípulos de Jesus vão ouvir a voz dele, que é a sua palavra, e vão dar atenção a essa palavra. Ensinando, né? Ensinando a palavra de Deus, ou seja, pregando a palavra, né? E nós vemos também, irmãos, essa mesma palavra, ou seja, esse mesmo significado, né, de mateteu, que está lá em Atos 14, 21. 14, 21 vai dizer assim, né, Paulo, na sua viagem missionária, passa ali por Icônio, Listra, né, a gente sabe que ele passa um perrengue ali, mas depois ele volta para a cidade. Irmãos, viver por obediência é algo extraordinário. É loucura mesmo para os homens. Porque Paulo foi apedrejado. A Bíblia fala que ele estava como morto. E ele volta na cidade logo depois. Ele só deixa a poeira baixar assim um pouquinho e ele volta. Mas aqui, olha só, ele está anunciando o evangelho. Olha o 21, 14, 21. E tendo anunciado o evangelho, Icônio, né? O evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, olha lá, feito muitos discípulos, a mesma palavra, mateteu. E feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, onde ele foi perseguido, foi jurado de morte, ele retorna. Irmãos, tudo isso por obediência. Então, Paulo, ele estava passando, ele saiu de Antioquia, ele foi para Icônio, ele foi para Listra, Troade, e ali o que ele está fazendo? Fazendo discípulo. Ou o que ele está fazendo? Ensinando a palavra todo o tempo. Ele está passando por essas cidades, ele vai lá, sei lá, ele está fazendo tenda, sei lá, ele está fazendo algum trabalho, ele está falando da palavra. Ele está semeando a palavra, ele está ensinando, né? E assim ele está fazendo discípulo. Talvez, o que acontece? Ele plantou, né? Alguém vai regar, Paulo plantou, Apolo regou, mas o Senhor é que dá o crescimento. Então outra pessoa de repente vai regar. Mas ele está fazendo discípulo. Você está fazendo discípulo. Não desanime, achando que, mas não deu certo. Nós temos que, quando o Senhor fala de semeadura, quando Ele fala de colheita, nós temos que entender que a palavra é da mesma forma. Ela não volta vazia, mas ela tem um processo no coração das pessoas. Ela tem um processo, nós temos que entender esse tempo de Deus. E por isso não podemos desanimar de pregar esse evangelho. Nós precisamos, assim, irmãos, ficar muito tranquilo em relação a isso. Se vai frutificar, se não vai. No sentido de que o principal é semear,
pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque eu e você não temos o poder de transformar as pessoas. As pessoas são transformadas pelo poder da palavra. Essa palavra aqui, ela tem poder. A minha palavra não tem, nem a sua. Mas essa palavra, ela é poderosa. Em Romanos 1,16 diz assim, Paulo vai dizer: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. É o poder de Deus para a salvação. O evangelho, essa palavra, ela é poder, ela é poderosa, ela é cheia de autoridade. Ela dá ordem no mundo espiritual, ela dá ordem no mundo físico. Jesus, ele dava uma ordem para o vento e o vento cessava. É a palavra. Irmãos, depois que Jesus dá ordem para que nós façamos discípulos, continuamente fazendo discípulos, alunos de Jesus, depois ele vai dizer para que nós venhamos a batizar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos dá essa autoridade, porque ele fala: como o Pai me enviou, também envio vocês. João 20, 21. Então, o Senhor nos manda ir, ou seja, não é o campo missionário que vem até você, mas é você que vai até o campo missionário. Não é o perdido que vem até a igreja, é a igreja que vai até o perdido. Depois ele nos manda, então, ensinar aquelas pessoas, fazê-los discípulos de Jesus e batizar essas pessoas. Irmãos, nós precisamos entender que na palavra do Senhor, o batismo é um passo inicial na fé cristã. Nós vemos vários textos aqui. O próprio apóstolo Paulo, depois de cair as escamas dos seus olhos, depois de crer, ser cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. Em Atos 8, o etíope, o etíope com Filipe, ele recebe a palavra, a explicação do plano de salvação por meio de Filipe. E eles estão andando na carruagem e então ele vê um rio, ele vê água. E ele diz para Filipe: eis a água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, o que eu preciso fazer para ser batizado? Eu estou apto a ser batizado? Essa é a pergunta do etíope. E aí, o que acontece? Filipe falou assim: não, é lícito, se crerdes de todo o coração. E aí ele respondeu prontamente, o etíope respondeu prontamente: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, foi batizado. Filipe foi transladado para outro local, 60 quilômetros dali. E o etíope foi batizado. E o batismo, nós sabemos que é uma ordenança, irmãos. Uma ordenança para nós. Se nós crermos de todo o nosso coração, se nós temos um compromisso com Cristo, qual que é o próximo passo? O batismo. Não como muitos lugares é feito. Ali naquela hora a pessoa não tem nem muita noção do que ela está fazendo ali e ela é convidada a ser batizada. Ela é quase constrangida, a ser batizada. Não, nós não fazemos isso. Nós ensinamos. Se você crê e você quer um compromisso com Cristo, você quer caminhar, você precisa passar pelo batismo também, porque é uma ordenança, e você é inserido no corpo de Cristo, na igreja. Você é inserido. Ah, mas é o batismo? Não, isso já aconteceu no teu coração. Mas você precisa obedecer. Você precisa ser batizado. Jesus, ele foi batizado. João Batista falou assim: mas eu que tenho que ser batizado. Eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. O Senhor falou assim, o Senhor Jesus disse: faça para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, não, você tem que fazer.
Você já estava preparado. Você tem que me batizar, eu tenho que ser batizado. É ordem, é obediência. Jesus obedeceu e se batizou. Então, quando nós passamos o curso aqui de batismo, nós falamos o que precisa ter para ser apto ao batismo. Quando a pessoa está pronta para ser batizado, não tem nada de complexo, tá, irmãos? É muito simples. Por quê? É iniciação na vida cristã. Você é inserida no corpo de Cristo, na igreja, na congregação, através do batismo. Você batiza, e aquilo ali é um símbolo de que você faz parte da congregação também e do corpo de Cristo. Tá? Então nós temos que não só obedecer, né, a esse mandamento, a essa ordenança, mas nós temos que ensinar e batizar as pessoas que realmente querem um compromisso com Cristo. Isso é de extrema importância. Então, como a gente vê aqui, o batismo em água fazia parte da ordem missionária de Jesus. Ele falou, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. Tá? É uma ordem missionária de Jesus. Está dentro do comissionamento. E os salvos, os salvos, aqueles que foram resgatados por Jesus, por meio da fé, eles então são batizados, e então eles são agregados à igreja de Cristo. Não é mera formalidade não, tá, irmãos? Os apóstolos, eles praticavam essa ordem. Nós sabemos que até antes, quando eles andavam com Jesus, a Bíblia fala que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Jesus já estava ensinando eles a fazerem aquilo que eles iam continuar fazendo com a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva. Em Atos 2:41, diz assim, foram batizados que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas de todas as nações, né? Quando Pedro pregou, né? Aquelas pessoas receberam a palavra de bom grado e foram batizadas. E depois, o texto vai dizer que Jesus, ele fala para que nós venhamos a ensinar, ou seja, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Que coisas são essas? Aquelas que ele acaba de falar. Porque, imagina, você evangeliza uma pessoa, às vezes você, num outro lugar, num outro país, enfim. E aí você forma uma pessoa, um líder, um discípulo de Cristo. E aí, se você não ensinar essas coisas para ele, aí ele vai começar a formar uma igreja ali, e ele não vai dar prioridade para o batismo, para fazer discípulo, enfim. Então é isso que Jesus está falando, para ensinar. E a palavra aqui é diferente daquela que nós falamos de fazer discípulos, que é ensinando. Agora aqui a palavra no grego é didasko, que significa dar instruções. Dar instruções para o crente. Ou seja, você vai estar ensinando de uma forma mais... você vai estar ensinando de uma forma mais tete a tete, vamos colocar assim, mais específica, mais aprofundada, porque ele fala assim, ensinando-vos todas as coisas que eu vos ensinei. Imagine a dedicação que é necessário para ensinar todas as coisas, né, irmãos? E tudo isso, irmãos, nós temos que aplicar, nós temos que obedecer por amor a Cristo. Isso mostra, isso que nós estamos vendo aqui, isso mostra a grande importância do ensino. Porque se não haver o ensino na igreja, o que acontece? A obediência não vai ser a característica daquela igreja. Sem o ensino, não tem como você saber o que tem que ser feito. O certo, o que é ordenança, o
que não é, o que é mandamento. Nós vemos a importância do ensino. Por isso o Senhor, ele lá em Efésios 4:11, ele separou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque existe essa grande importância em ensinar as pessoas. Isso é só para pastor? É só para líderes da igreja? Não, irmãos. Todos os que receberam a Jesus, todos os que creem em Jesus, devem dar a sua cooperação no evangelismo. Todos sem exceção. Para encerrar aqui, eu vou dar um exemplo de um casal lá de Corinto, Áquila e Priscila, lá em Atos 18:26. Olha que bacana. E eles não estavam ensinando qualquer um não, tá, gente? Eles não estavam ensinando qualquer um não. Atos 18, 26. Atos 18, 26 vai dizer assim: estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase... Eu estou em 19. 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Aqui está falando de Apolo. Vamos um pouquinho antes para a gente entender. 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. A gente sabe que Priscila e Áquila eram discípulos do apóstolo Paulo. Paulo morou na casa deles, né? Com a ajuda desse casal, eles fundaram a igreja de Corinto. Paulo foi sócio deles na confecção de tendas, ou seja, eles devem ter extraído muito, né, da sabedoria de Paulo. E eles estavam ensinando Apolo, né, coisas mais específicas. Ou seja, eles estavam fazendo o didasco, né? Eles estavam dando instruções mais específicas. Você vê que a palavra parece a mesma, mas quando a gente vai transliterar para o original, nós vemos que tem diferença. Uma é ensinando, né? Ou seja, pregando a todo tempo, e a outra não, é dando instruções mais específicas, né? Mais direcionado. Tem essa diferença. E isso faz parte, irmãos, do evangelismo. Vocês estão entendendo que exige uma preparação? Não é só aquele básico do básico. Como que nós vamos ficar no básico do básico se nós temos que dar instruções, direções para as pessoas? Coisas específicas que só você, no dia a dia com aquela pessoa, vai poder orientar por meio da palavra. Então, irmãos, nós precisamos compreender que por meio da obediência, e só por meio dela, nós vamos fazer discípulos. Nós vamos conseguir cumprir com êxito. Tá? Essa é uma das estratégias, cumprir com êxito o nosso comissionamento, o nosso chamado, a nossa vocação, a incumbência que nós recebemos. Jesus nos salvou, mas ele falou assim: agora você faz parte do meu reino. Agora você precisa servir esse reino. Você quer desfrutar desse reino eternamente, mas você não quer trabalhar nele? Você não quer servir? Você quer esse reino pensando só em você? Você não deseja esse reino para os outros? Então você não é merecedor desse reino. E por isso o Senhor, irmãos, nos chama
a uma ação, a uma decisão imediata. Quando se fala de evangelismo, quando se fala de missão. O Senhor, Ele tem pressa que as pessoas venham ouvir a sua palavra, que elas venham se arrepender. Primeira pregação de João Batista, primeira pregação de Jesus, primeira pregação de Pedro: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Essa pressa que o Senhor tem. Nós precisamos, irmãos, dar passos largos em direção à obediência a Cristo. Nós necessitamos entender a responsabilidade e como isso vai beneficiar o reino de Deus. Isso aqui deve nos encorajar a obedecer. Não simplesmente falar assim: meu Deus do céu, eu preciso, onde eu for eu preciso pregar. Onde eu for eu preciso ensinar todo o tempo para fazer discípulos. Onde eu vou, depois de ensinar eu preciso batizar. Essas pessoas têm que descer as águas. Elas têm que fazer parte da igreja. Elas têm que congregar juntamente conosco. Essas pessoas, depois elas precisam ter um direcionamento mais específico no Senhor, como Priscila e Áquila fez com Apolo. Está vendo que não é só dizer Jesus te ama? O Senhor, Ele tem, irmãos, todo um planejamento dentro de uma missão. Quando um país envia alguém para uma missão, seja de paz, seja de espionagem, irmãos, existe um planejamento muito minucioso para que não haja erros. Para que não haja erros. A mesma coisa com o Senhor Jesus. Jesus é o nosso general. Ele nunca perde uma batalha. E Ele está dizendo: ide. E Ele está dizendo: fazeis discípulos. Ele está dizendo: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele está dizendo: ensinem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém, irmãos? E possamos nessa noite, irmãos, entender que o Senhor é um estrategista, que o Senhor é um general, onde Ele nos coordena, nos orienta a vencer essa batalha. Nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. Estão ceifando pessoas todos os dias, levando para o inferno, todos os dias. E nós não queremos obedecer. Todos os dias. E o Senhor está falando: vai agora, pregue agora, ensine. É isso que o Senhor está falando para nós. Por isso nós não podemos perder tempo. Irmãos, ninguém está falando para você correr, comprar uma passagem para a África e ir para outro lugar. O que o Senhor está falando? Ele está falando: ó, vai. Sabe aquele trajeto que você faz todo dia? Vai, mas vai pregando, vai ensinando. Vai fundamentando. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Irmãos, pare para pensar. Qual o tamanho dessa responsabilidade, desse privilégio, irmãos, de fazer parte desse reino, de trabalhar com Jesus, de falar dessa palavra tão linda para as pessoas. E saber que essa palavra não volta vazia. E saber que se nós obedecermos, o Espírito Santo vai acrescentar todos os dias. E saber que se nós obedecermos, nós vamos formar uma igreja forte. Aquela igreja que o Senhor diz no último versículo, o 20. Eis que estarei convosco
todos os dias, até a consumação do século. É essa igreja obediente. É esse o missionário, o discípulo obediente que o Senhor fala: eu estou convosco, eu estou com vocês todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias eu estou convosco. Ou seja, nós estamos pregando, o Senhor Jesus está conosco. Nós estamos ensinando, o Senhor está conosco. Nós estamos no trabalho, o Senhor está conosco. Ele está trabalhando junto conosco. Muitas vezes nós trabalhamos numa empresa, nós não conhecemos o diretor da empresa. Ele nunca falou conosco. Nós não conhecemos o gerente geral. Nós não conhecemos o coordenador de uma região. E aí quando nós chegamos ao reino de Deus, as suas estratégias, aquilo que Ele projeta para a humanidade, aquele que é soberano, que rege todas as coisas, Ele diz assim: você está trabalhando? Você está na seara? Eu estou junto com você. Eu trabalho junto com você, eu não fico de longe não. Eu trabalho junto com você. Eu estou ali te orientando o tempo todo. Se você não souber, eu vou estar com você. E o Espírito Santo é aquele que ensina todas as coisas. É o Espírito da verdade. Ah, irmãos, que privilégio nós temos. Que privilégio de servir a esse Deus tão maravilhoso. A esse Jesus que está conosco até o fim dos tempos, até a consumação de todas as coisas, onde, ó Pai, o Senhor irá julgar todas as coisas. Nós não, porque não há nenhuma condenação. O nosso julgamento vai ser somente para o galardão. O nosso julgamento vai ser somente para aquilo que nós vamos receber ou que não vamos receber. Mas para aqueles que não estão em Cristo, esses já estão condenados, e o juízo do Senhor irá sobre eles. Mas enquanto isso não acontece, a consumação dos séculos, o Senhor está dando tempo para que as pessoas venham se arrepender. Está dando tempo para que nós venhamos nos arrepender. E o Senhor está dando tempo para que a igreja dele desperte para obedecê-lo, para pregar o evangelho a toda criatura, para que todos quantos de bom grado receber a palavra sejam salvos. Sejam salvos e tenham uma comunhão com Cristo e vivam eternamente com Ele. Ah, Senhor, o Senhor nos deu grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Nós temos que ter essa obediência inquestionável. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor nos mandou. Nós temos que ser acompanhados de sinais e maravilhas na autoridade do Senhor. Porque o Senhor deseja que todos os homens se salvem. Todas essas ferramentas, Senhor, são para que o Teu reino seja estabelecido no coração dos homens. Pai, muito obrigado por esse ensino. Abençoa a Tua igreja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos. O culto que as mulheres vão oferecer para o Senhor nesse sábado às 17 horas. Não esqueçam, irmãos, tragam uma amiga, uma conhecida. Os homens, irmãos, os homens morrem de vontade de vir nesse culto, irmão, mas não pode, né? Fazer o quê? Às vezes a gente até fala assim: não quer que eu toque hoje? Toco para vocês aí, a Mari canta, mas eu toco. Mas não tem negociação não, irmãos. Elas querem, é o grupo fechado, né? Elas ficam fechadas entre elas. E o nosso culto de louvor e adoração no domingo às 7h30 também tragam, irmãos, convide as pessoas. Irmãos, vai semeando a palavra e vai convidando. Uma hora vem, pode ter certeza, não perde a esperança não. Uma hora vem. E aí quando vir, irmãos, é o Espírito Santo que vai fazer, tá? Aí deixa com o Espírito Santo, que ele que vai convencer. Só faça a sua parte. Amém?
Deus abençoe. Está encerrado, em nome de Jesus.